No seu planejamento ou na sua experiência, o que você tem, o que você vê no mercado de, por exemplo, taxa de conversão? Seja, falei com 100 pessoas, sei lá, 10 viraram meus clientes, e dessas 10 que viraram meus clientes, depois de, sei lá, 2 anos, a custódia comigo aumentou, sei lá, 2 vezes. Você tem alguns números assim de bolso? Tem assim, tem até um estudo que a gente fez ali, que na média, não é uma regra, mas o que o cliente coloca contigo de início tende a no máximo triplicar o tamanho. Tá. Então, por exemplo, vamos dar sempre o exemplo aí de 1 milhão, que é mais fácil, só para levar ali os valores, né? O cliente tem 1 milhão, coloca com você 100 mil. Você vai conseguir no máximo ali, mesmo levando um bom atendimento, no próximo, triplicar esse tamanho para uns 300. Que para ele, assim, vai ser 30%, você não vai ser a referência, né? Então, acho que assim, é mais essa questão e... Como é que era a mesma pergunta? Esse tipo de planejamento, né? Do tipo, para você conseguir ter previsibilidade no seu trabalho e também você conseguir focar os seus esforços. Então, você falou esse dado, beleza, esse cara coloca 100 mil, eu sei que no máximo ele vai chegar com 300, pegando esse dado que você falou pra gente. Então, se eu sei que o cara que colocou 1 milhão tende a colocar até 3, foco mais nele, sim. Entendeu? E até tem um livro que eu tô lendo hoje, que é O Mínimo Esforço, da Bianca Juliana. Ela participou, fez parte lá do grupo da XP, tudo, que ela coloca muito em questão ali, não terminei o livro, tá? Mas enfim, que é muito essa questão das métricas. Tudo você ter os seus dados, por exemplo. Por que eu sei que o Cold Call, para mim, não é a melhor ferramenta? Porque de 100 números que eu ligo, 10 consigo, de fato, trocar uma ideia, 2 eu marco uma reunião para virar um cliente. Então, eu tenho que fazer 100 ligações para converter um lead. E aí você vai tendo a sua taxa de conversão etapa por etapa. Liguei para 100 pessoas, 10 marcaram reunião, das 10, 6 compareceram. Tem gente que não vai. Sim. Das 6 que fizeram contigo, 3 vão para uma segunda reunião para, de fato, você levar um estudo. E dessas 3, 2 viram clientes. Então, você sabe aonde se consegue estar melhorando. Ou outras métricas, por exemplo, de eventos. Se eu vou num evento, levo 3 clientes meus, esses meus clientes levam mais 2 amigos, amigas, enfim. Eu já sei que tem ali pelo menos umas 3, 4 pessoas que podem virar novos clientes. Como já vai ser num evento, uma coisa mais contraída, escutando de uma pessoa mais próxima ali, boas referências, essa taxa de conversão tende a ser muito maior. Agora, uma coisa que eu estou começando a colocar em prática, né, que eu até vou fazer agora o primeiro no mês que vem, de levar conhecimento para os clientes em uma palestra. Então, vou colocar um grupo de médicos, isso. Eu estou começando a montar, tem eu e mais um assessor lá, colocar 20, 30 médicos numa sala e levar conhecimento financeiro. Porque daí foi bem assim, aliás, como a XP começou, levando a parte educacional, tudo. E aí, para ver, até entender, dessas 30, 20 pessoas, quantos que de fato vão se interessar, quantos desses que estão interessados vão converter em clientes. Então, é tudo uma questão de você analisando seus dados. E aí, isso volta até para um ponto que você questionou antes, das dificuldades da nossa área, que é da rotina e do planejamento. Você tem que ter tudo isso muito claro, muito metrificado e não se bagunçar em meio dos Excels. Deixar isso o mais claro possível para você estar sempre ali tendo acompanhamento. Poxa, preciso voltar com aquele cliente que fez um evento, preciso voltar a ligar para aquele cara que eu recebi uma recomendação, só que ele foi viajar, ele falou que ele voltava de viagem no final do mês, tá no final do mês, então você tem que ter o calendário e uma agenda ali muito clara e fácil, senão para você se perder é muito fácil. E até antecipando uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas que eu
costumo fazer aqui porque eu acho que ajuda bastante qualquer pessoa, não seja ela trabalhando com vendas ou empresário, mas enfim. Você mencionou aí o Excel. O Excel é a sua principal ferramenta ou você usa algum software, você usa algum aplicativo, ou Tá. você tem alguma ferramenta, algum hábito, sei lá, que você usa para se organizar e melhorar a sua produtividade? O basicão é o Excel. Não sou um mais tecnológico assim em relação ao Excel em si, sabe usar muito bem a ferramenta. Eu vou colando ali alguma coisinha ou outra, pintando as colunas, é do jeito que tá dando certo para mim. E aí é bem um Excel mesmo, questão de organização e a velha agenda. Assim, agenda não é nem agenda de celular, nem nada. Agenda papel mesmo. Escrever. Uhum. É o que dá certo pra mim, eu vou colando ali alguns lembretes, Legal. eu vou puxando, vou voltando. Já tentei usar aplicativo, tudo. Aí tinha um aplicativo aqui, aí tinha um Excel ali, aí tinha um outro site aqui, me bagunçava inteiro, não fazia nada, né? Aí acaba meio que não fechando a conta. Mais atrapalha que ajuda. Mais né? atrapalha do que ajuda. Então, assim, um Excel padrão mesmo, né? Mais pra uma questão do meu Excel, é mais para organizar os meus clientes. Questão do contato que eu coloco lá, tem até uma linha que assim, quando que foi o último contato presencial e por telefone. E aí vai ficando de verde até vermelho. Quando começa a ficar mais vermelho no contato, é que já tá muito próximo de bater 6 meses que eu não visitei esse cliente, que eu não tive contato com ele. Então, poxa, preciso ir na casa dela, ir na casa dele, na empresa, onde for, mas para ter esse contato. Então, cara, é um Excel bem padrão, né? Nada demais. Assim, a nossa profissão em si, ela é complexa, tem muitas variáveis, só que, cara, o básico bem feito te leva muito longe, sabe? Então é bem essa questão mesmo de, poxa, ter muito organizado. Eu sou uma pessoa que é bem chata com organização, sabe? Isso acaba ajudando bastante. Você é virginiano, não? Não, sou libriano. Muito boa. Concordo com você. O básico bem feito Não é o dá que errado. leva mais longe. Eu também gosto de usar o Excel. Explorando mais um pouco esse tema de organização e tudo mais. Por exemplo, o meu Excel do meu pipeline de vendas, vamos chamar assim, o que eu coloco, tá? Eu tô fresco na cabeça porque eu fiz anteontem para um projeto novo que a gente tem aqui na empresa. Mas eu coloquei lá, por exemplo, a empresa ou o nome de contato. Uma outra coluna do status, que é se eu já falei com ela, se eu já fiz alguma reunião, se eu já marquei alguma reunião, algum call, ou se eu já apresentei proposta, ou se está em discussão, enfim, são mais ou menos essas categorias. Depois eu coloco ali uma coluna da quando foi a última interação, uma coluna de comentários, e aí eu coloco várias colunas de datas que eu fiz follow-up, que é entrar em contato com a pessoa para fazer ali o negócio andar nas etapas, no meu funil. Como que é mais ou menos aí as colunas do seu Excel? Você já mencionou essa da data, que ela vai mudando de cor conforme vai passando o tempo. O que mais que tem ali de interessante que você acha que pode ser bem útil pro pessoal? O objetivo do cliente, Tá. que eu deixo assim muito bem escrito, onde quer chegar, planejamento, aposentadoria, tudo, família, objetivos pessoais de curto prazo, poxa, uma viagem no ano que vem, já olho isso até para evitar questão de variação do dólar, então vou ajudando justamente nessas questões. O que falta para esse cliente, então, por exemplo, são vários processos que nós temos ali dentro. Cliente novo tem que entender muito bem, montar uma reserva de emergência, depois organizar a questão sucessória dele. Poxa, tem muito imóvel, não tem muito imóvel, entender isso daqui. Tem alguns mecanismos hoje que ajudam numa questão sucessória, se é imóvel, uma hold, tem que entender mais os propósitos em si, enfim. E depois, posteriormente, a carteira de investimentos de modo geral. E aí, uma das cláusulas, um dos pontos do meu Excel é as áreas que faltam ser exploradas com cada cliente. E aí não tem como você, poxa, a pessoa que está abrindo conta contigo, começando agora, você marcar um batalhão de reunião para toda hora abordar um assunto diferente, cara, tu vai fazer uma salada mista com ela. Não vai entender nada, vai ser muitas coisas
E quando a pessoa tem muita coisa para fazer, ela não vai fazer nada. Entendi. Então, é respeitar um pouco, eu respeito muito essa questão do time, assim, de cada pessoa em si. E aí, eu vou colocando no Excel o que falta ser abordado. Que daí eu sei, poxa, agora o cliente está mais tranquilo, já montamos a carteira, deixa eu pegar um gancho aqui com alguma matéria nova que saiu para levar esse outro assunto que ele precisa, só que ele não sabe ainda. Entendi. Né? Então, tem muito essa questão e também tenho ali dentro do Excel uma parte que são todos os meus clientes que me recomendam, quem me recomendou. Você dá um champanhe. Dou um champanhe, eu dou um presente depois, chega final do ano, tudo, esses eventos em si, quando a gente ganha ali os ingressos, Porsche Cup, Fórmula 1, não sei o quê, Tava fantástico. eu sempre levo para quem me ajudou mais. Quem Legal. tá mais comigo, que me recomendou mais, poxa, é um carinho muito grande que eu tenho por eles. Quando eu recebo ali, poxa, ganhei 4, 5 ingressos para levar os clientes para Porsche Cup, eu vou lembrar quem tá mais comigo. Uhum. É normal isso. Sim. E aí eu tenho isso tudo muito bem anotado, quem que tá me indicando, a pessoa que qual que é o perfil, o que já me falou, já para quando ligar eu ter isso já escrito. Então, assim, é mais essa questão desse controle em si, sabe? Acho que, de fato, o principal que eu mais utilizo são as visitas. Começou a ficar vermelhinho ali, já para um laranja, já tá na hora de pegar o carro, de pegar um avião e tá junto, assim, sabe? Legal. Super interessante. Acho que é conhecimento prático que a gente está levando pro pessoal poder fazer. Gostei muito dessa parte que você falou de que mais que eu tenho que abordar com esse cliente. Porque, trazendo aqui para o nosso mundo do Velotax, por exemplo, quando a gente vai mandar um e-mail para nossa base, eu tenho que ter um assunto ali para falar com, enfim, quem está na lista. Não pode ser do nada, né? Exatamente. E aí é natural que a gente, obviamente, durante o período de declaração de imposto de renda, a gente tenha mais assuntos e aí fica mais natural a gente entrar mais em contato. Mas no seu caso, isso é super importante também, você conhecer a pessoa. Às vezes não é um tema relacionado com investimentos que você também pode entrar em contato. Que nem agora, um exemplo. Está muito em pauta a questão da reforma tributária. Até em questão de imóveis, quando você vende, o quanto você tem que pagar de imposto, aumentar, não vai aumentar, enfim. Também tem a questão da Previdência. Previdência é um mecanismo. Mesmo? Então, aparentemente sim. Porque tem discussão, né? Tem discussão, de fato, não tem nada muito concreto em relação a isso, mas de fato vai ter algumas alterações em si. E aí, poxa, a Previdência, muitas pessoas utilizam isso como um mecanismo sucessório. Sim. Tem vários benefícios em si que não são só esses, mas a grande maioria usa para isso. Principalmente se for um plano VGBL. O benefício é esse, né? O PGBL é mais para um diferimento fiscal, enfim. Então, hoje, como está abordando essa pauta, as pessoas veem as notícias e tudo. Se eu vejo ali que o cliente já fez os investimentos, eu aloquei, ele estava mais ocupado no começo, em viagem, e não abordamos muito a questão sucessória, vou lá, mando uma matéria nova, olha, está em pauta isso, essas que são as possíveis mudanças, é um assunto que eu não conversei contigo ainda, de extrema importância, negócio, dá muito exemplos lá, até do que eu já vi nos Estados Unidos, por exemplo, quando as pessoas vão conversar com o assessor de investimentos, a primeira pauta é uma reserva de emergência e uma questão sucessória. Aqui no Brasil é o oposto. É verdade. Eu já peguei gente que vendeu imóvel, recebeu lá uma bolada, um baita de um valor, botou tudo em ação. Tudo, 100%. Bom, agora eu vou ficar multimilionário. O que aconteceu? Veio a pandemia, veio uma crise e você vê o seu patrimônio lá caindo 70%, 50%. E ficam desesperados. Mas por quê? Porque não trabalhou, não teve também o Brasil em si, muito essa questão de educação mesmo, mas faltou você montar ali a base, organizar as caixinhas para depois você buscar investimentos, para depois você atrair de rentabilidade, para depois você colocar uma pequena parcela em ações, tem um risco maior, ou uma parte internacional, que hoje em dia as pessoas estão buscando muito mais isso, sabe? Então, acho que é você entender, e aí com esse Excel, com esses acompanhamentos, fica tudo muito mais prático, assim, sabe?